Boa noite. Agora só os encarnados, tá bom? Boa noite. Aí, agora foi bom. Bom, irmãos, a proposta nossa aqui, eu acho que é chover no molhado, porque aqui eu estou de frente com grandes servidores aqui de longa data, que a maioria aqui foram meus mestres na sabedoria de bem servir, né? Então eu até acho que eu sou corajoso vir falar aqui para grandes mestres exemplificadores que aqui estão: Silvio, Vivaldo, Dorotides, Flavinho, Marisol, Maria Helena e os outros que eu não citei, mas aqui com certeza eu vou chover no molhado, né? Servir é melhor servir a ser servido, né? Então, eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Mas a gente tem dúvida de como agir, como fazer isso, como operacionalizar o bem servir. Porque muitas das vezes a gente quer ajudar, quer servir, mas às vezes surge a dúvida como fazer, né? Ou muitas das vezes a gente quer servir, mas de uma maneira que talvez a gente não está preparado ainda para aquilo, ou quer mudar o mundo, né? As guerras aí fora, se eu pudesse, e esquece que às vezes as guerras estão próximas da gente, estão dentro do nosso lar, né? Está do nosso lado, está no nosso trabalho, está no trânsito. Então, aí é o momento de servir. Independentemente de onde a gente esteja, as oportunidades para servir sempre surgirão, irmãos. É só você estar preparado que a espiritualidade lhe trocará e você perceberá a oportunidade de servir. Primeiro, dentro do nosso lar, né? Dentro do nosso lar é a seara principal para servir, né? Ali sim é que vai nos ensinar para o mundo aqui fora. Muitas das vezes a gente busca aqui fora servir e esquece de servir dentro do nosso lar. Porque Jesus nos disse, amar ao próximo. O próximo, geralmente, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu marido, né? É o vizinho, é o colega de trabalho, é o cãozinho. E às vezes a gente busca, não é que a gente não tenha que buscar lá fora também o bem servir, mas às vezes a oportunidade está mais próxima do que a gente imagina. Concordam? Estou falando bobagem? Se eu estiver falando bobagem, eu quero cair aqui no chão, mas primeiro deixa eu encostar aqui, segurar a parede aqui, porque... Então vamos lá, gente. Bom, vou iniciar a nossa conversa com uma historinha, né? Que eu vou contar do meu jeito, tá bom? Mas o que importa é o final. Aqui a gente está vendo 3 pessoas e um senhor carregando um porco, tá? Isso não é a lenda do porco, não tem nada a ver, que tem uma história sobre a lenda do porco, né, que corre muito na internet, não é bem isso. Mas conta-se uma lenda zen budista que ao topo de uma montanha existia, né, um monastério onde um filósofo tinha os seus pupilos, os seus estudantes, né? E ali ele dava aula de filosofia. E tinham 2 alunos especiais, que era o último ano deles naquele local ali de aprendizado. E eles se dirigiram ao filósofo e disse: professor, no alto daquela montanha dizem que mora um mestre muito inteligente, muito espiritualizado. Gostaríamos muito de conhecê-lo. O professor, o filósofo, disse para os alunos: tudo bem, esse ano, se vocês fizerem por merecer, alcançarem todos os objetivos, nós, no final do ano, iremos subir ao monte e visitaremos o monge que vocês tanto anseiam em conhecer. Dito isso, passou-se o ano, os alunos se esforçaram, né? Conseguiram todos os objetivos pretendidos e o mestre foi cumprir o que havia lhes prometido. Iniciaram a subida do topo
né? Logo no início, encontraram um jovem criador de porcos conduzindo uma vara de porcos, né? Vara de porcos, o coletivo de porcos é vara mesmo, né? Então ele estava conduzindo uma vara de porcos com a vara. E no meio desses porcos tinha um porquinho que bem adoentado, bem descabriado, sabe? E o jovem batia muito nesse porco para que ele andasse junto com os demais porcos, né? Porque senão ele ia chegar atrasado no alto do monte. E os meninos lá, os alunos e o filósofo olharam aquilo, sabe, constrangidos, né, vendo que querendo fazer alguma coisa e não sabendo como. Aí vinha junto um velhinho. O velhinho chegou no jovem lá que estava batendo porco e falou: eu posso carregar esse porco? Eu falei: pode. Aí foi o que a gente está vendo, o velhinho todo sorridente, carregando, e é um baita porco, hein? Esse é um marruco, né, Silvio? O famoso marruco, né? Então, e eles ficaram olhando, né? E subiram, o velhinho sumiu junto com os porcos e chegando lá no alto, dividiram, os alunos e o professor foi ao encontro do mestre, né? Pegou a fila para ser atendido. Aí quando foi a vez deles, eles entraram, sentaram, né? Foram recebidos. E qual a surpresa deles? Quem estava lá? Quem era o monge? Quem era o mestre? O velhinho, carregador de porco, né? E aí, esses meninos ficaram intrigados, né? Mas qual que seria a mensagem de carregar o porco? O que seria, né? O que o mestre poderia dizer sobre esse carregar o porco, né? E eles ficavam cutucando o professor, e o professor falava: pergunta então, vocês querem perguntar? Aí no final eles não aguentaram e foram perguntar. Perguntou: mestre, a gente queria saber que a hora que a gente estava subindo, o senhor carregou um porco lá, qual que é o ensinamento? O mestre parou, olhou: porco? Tem certeza que foi eu, porco, carregando o porco? Sim, o senhor carregou o porco, pegou o porco lá e falou: eu gostaria muito de falar para vocês que eu carreguei o porco por isso ou por aquilo, mas eu não me lembro de ter carregado o porco nenhum. Ficaram constrangidos. Foram embora. Descendo o monte, o professor viu que eles estavam cochichando aqui, falou: será que aquele velhinho é meio doido, não sei o quê, não lembro, tem Alzheimer, né? E aí o professor começou a rir e disse para eles assim: o que foi que está perturbando os meus pupilos? E eles disseram: mestre, o filósofo, professor, por que o mestre não se lembrava de carregar porco? Ele falou assim: eu vou explicar para vocês, então. Muito simples. Nós somos filósofos, estudantes, né? Nós, quando a gente viu o porco apanhando, né? Ou quando a gente vê alguém em dificuldade, muitas das vezes a gente fica em dúvida em ajudar, e ajuda por quê? Pela consciência. Porque a gente fica com medo de a consciência depois pesar, não é isso? Ou se a gente não ajuda, a gente vai para casa e fica com a consciência pesada: eu deveria ter feito aquilo, ou quando eu faço, mas pela consciência, né? Nós agiríamos dessa forma, isso seria nós. Mas o mestre, para ele, aquilo é como respirar. Então vocês lembram o que você respirou agora, Flávio? Você lembrou de respirar? Faz automaticamente. E para ele já é normal ajudar o próximo, servir ao próximo, é como respirar, né? Então, irmãos, acabou a palestra, né? Então, isso é só para introduzir, para dizer para vocês o seguinte: esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é chegar ao quê? A ponto de que a gente auxilie o próximo, sirva o próximo, não por obrigação, não por limpar a nossa consciência, mas porque é o certo a se fazer, né? É o certo. Agora, o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer com esse servir nosso, é problema dele.
Por que servir é bom? Agora que nós vamos, né, começar, porque a gente só pensa assim, nossa, eu sirvo, sempre servi a vida inteira, estou servindo, e a pessoa não aprende. Eu estou auxiliando, isso me cansa, o objetivo é esse, é a gente não se cansar, é ser automático. Porque a partir do momento que passa a ser automático, não passa a ser um peso para mim. Não é mesmo? Muitas vezes fala assim, claro que é que a oportunidade faz o ladrão, né? Não é, o ladrão já está feito, né? Então é da mesma forma, o servir se revela. Então, o servir sempre vai aparecer, a oportunidade sempre vai aparecer. Então, que a gente consiga, no futuro, ser igual o sábio, né? Servir como respirar. Bom, o que a gente precisa, né, para quebrar um paradigma nosso aqui na Terra? Primeiro, tirar o eu e entrar o quê? O nós, né? Primeiro isso. Porque existe um grande paradigma e ilusão de que aquele que serve, né, é inferior. Aquele que serve é subalterno. Aquele que serve é fraco. É o contrário. O que Jesus nos disse? O Filho do Homem veio à Terra para servir e não ser servido. Se o nosso modelo e guia disse isso, quem disse que quem serve, quem veio para servir é fraco, é oprimido? Ao contrário, ele é indispensável. Né? Se você não for indispensável para a coletividade, que você seja para uma pessoa só. Mas aí eu tenho que me afastar o eu. Né? Eu tenho que deixar o eu de lado e pensar em nós. No casamento. Eu estou copiando o Rubem Alves, essa não é minha, isso é ele que cita no livro dele sobre a questão do casamento de jogar um frescobol e não tênis. Porque no casamento, se você for jogar tênis, o tênis é o quê? O jogo de tênis. Você joga a bola para outra pessoa, difícil, né? O que é o objetivo do tênis? Você jogar a bola mais difícil possível para outra pessoa não devolver, não é verdade? Então, toda vez que ele devolve a bola, você joga mais difícil para o jogo acabar logo, para você ganhar, não é? Não é isso? Esse é o tênis. Se você for jogar tênis no casamento, você for jogar tênis com a sua esposa, com o seu esposo, não vai dar certo. Tem que servir. Tá? Muitas vezes a gente, lá em casa mesmo, é a gente que falha, que a gente acha, estou sempre servindo, meu esposo me usa demais, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, não. Ou o esposo fala, não, mas essa esposa minha é muito preguiçosa, eu tenho que fazer. Gente, a gente tem que jogar frescobol. O que é o frescobol? Quem já jogou frescobol na praia? Não, ninguém? Nossa, frescobol é aquela raquete de madeira, né, com a bolinha, que você joga na praia principalmente, e para o jogo ficar gostoso, você tem que jogar a bola redondinha para outra pessoa, para o jogo não acabar. Não é verdade? Então, o frescobol é isso. Quando alguém te joga a bola quadrada, você vai com seta, joga ela redondinha para outra pessoa. No casamento, se a gente for jogar tênis, eu falo, me passou raiva. Pode deixar, eu vou pagar na mesma moeda, eu vou dar o troco. Não dá certo. Agora, se a pessoa não está num bom dia e joga a bola quadradinha, eu vou devolver ela redondinha para o jogo continuar, né? Esse é o segredo dos casamentos longos. Podem consultar aí, porque muitas vezes perguntam, qual que é o segredo de estar casado há muito tempo? Não existe segredo. Não é fácil, é muita luta, mas é gratificante. No final, tudo vale a pena. Ou no meio, tudo vale a pena. Então, vamos pensar nisso. Alguém quer dizer alguma coisa? Pode falar. Pode, que aqui a gente é uma conversa. Certo? Vamos lá. Então, paradoxo da grandeza. Então, o paradoxo da grandeza é o seguinte: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Quem disse isso? Jesus de novo. Então, se quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Quem leu o livro
o meu cunhado já leu, eu sei que ele já leu, tá ali, é o Monge Executivo. O Monge Executivo é um livro de coach, né? Para o pessoal que é na área de gestão, né? Então tinha um executivo muito bem na sua profissão, mas ele acha que faltava alguma coisa. Aí ele largou tudo e se internou, entre aspas, no mosteiro. Né? E lá no mosteiro ele passou o quê? A lavar o chão, a fazer os trabalhos mais, a servir. Né? Aprendeu a servir. E lá ele percebeu que quem era mais valioso era aquele que mais servia, aquele que era útil. Né? Aí eu vou, se tem o pessoal da área de administração, eu vou trazer o gerente servidor, o chefe que serve. Ele é chefe, mas ele não precisa ser o primeiro. Ele tem que ser o quê? O facilitador. Né? Ele tem que servir a sua equipe para que as coisas funcionem, para que as coisas dêem certo. Então o chefe, ele auxilia, ele não espia. Né? Então o chefe auxiliador, surgiu essa tese aí, muitos que já fizeram curso aí de coach, aí sabem, né, sobre o chefe que auxilia, é o que facilita, é o que serve de degrau para os demais trabalhadores, tá certo? Então, por aí você vê que até no meio empresarial, servir é o grande segredo, né? Você ser útil, né? E não você ser servido, né? Como a gente imagina e como outros imaginam. Alguma dúvida, irmãos? Não? Nada? Agora só os desencarnados? Bom, vamos lá então, né? Vamos continuar, que tem mais uns 200 slides aqui. Até às 10 horas, Carlinhos? Outra coisa, gente, o serviço como caminho do autoconhecimento. Né? Muitas vezes a gente desconhece os nossos talentos, não é mesmo? Quantos nós aí que... campanha do quilo, por exemplo, né? É uma ótima oportunidade de descobrirmos talentos, né, Silvia? A campanha da sopa, por exemplo, muitas pessoas não sabem que são bons picadores de verdura, de legumes, descobrem na campanha da sopa, né? Nas sacolas. Muitos não sabem que ajuda muito, em vez de um dia de academia, meia hora de carregar sacola, ajuda muito na musculação. Então, quer dizer, servindo, a gente descobre alguns talentos. Nas visitas aos enfermos, a gente descobre que a gente é privilegiado. Servindo, infelizmente, a gente tem que ver as mazelas dos outros, as vicissitudes dos outros, para entender que nós somos privilegiados. E temos que aproveitar essa oportunidade, apesar de sermos espíritos imortais, mas quem me garante que na próxima vez, na próxima encarnação, eu vou ter esse corpinho bonito, apesar de eu não ser tão apegado, mas quem me garante que eu vou ter condições, vou estar privilegiado igual eu sou hoje? Então, que aproveitemos essa oportunidade. Temos a eternidade, mas eu acho bom a gente começar agora, né? E começar agora, não importa em que, onde, nunca é tarde, como o Chico disse, não importa o passado, não importa se eu pisei na bola, se eu não segui no caminho correto, ou, né, quem não errou, atira a primeira pedra, mas que comece agora. Deste lado, acima da Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, e vou morrer assim, o que é isso? Cante a música do Raul Seixas. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Não quer dizer que você seja Maria vai com as outras, não é, mas você está aberto para receber
uma notícia, que você está errado. E ser humilde e reconhecer, eu estive sempre errado, mas da agora para frente eu vou fazer diferente. Tá certo, irmãos? Estou falando bobagem aqui, por favor. Mais uma vez, se eu estiver mentindo, eu vou cair no chão. Deixa eu encostar aqui primeiro. Tem nada aqui, né? Vamos continuar então, porque agora, vamos lá. Então, questão do progresso espiritual, a gente já disse da importância de servir, né? Mas aí vamos falar, não, Marco, mas mesmo assim, eu não estou tão espiritualmente desenvolvido, eu ainda estou muito apegado à matéria. Então tá, eu vou te falar que servir faz bem também para o corpo, tá certo? Isso não sou eu que estou falando não, tá? São cientistas, tá? Quando a gente serve, né? Quando a gente serve, a gente tem dois hormônios, né? Dois hormônios que caem na... Eu vou pedir aqui a ajuda aos universitários, né? Que quando eu faço atos altruístas, o meu organismo ele é bombardeado por dois hormônios, o dopamina e ocitomina. Ocitocina, obrigado, Márcio. Que são os hormônios do bem-estar, da felicidade e do amor. Então isso aí foi medido cientificamente. Quando eu pratico a caridade, né? Pratico a caridade, eu estou me melhorando, estou fazendo bem, ajuda na longevidade. As pessoas que vivem, perguntam para as pessoas, como é que faz para viver até 100 anos? Não é só, é claro que não é morrer, né? Tá certo. Não sei como é que eu chego a dizer, é morrer. Mas muitas das vezes ficou que eles se aplicam muito a essa questão do altruísmo. Dedicam muita parte da vida ao altruísmo, né? E a gente deixa isso mais para o final, né? Se a gente tivesse conhecimento para começar isso bem mais cedo, né? Mas tudo bem, cada um tem o seu tempo, né? Então vamos começar? Né? Se muitos aqui eu acho que já estão lá na frente, mas vamos começar? Começando como? Uma escutativa para perceber as oportunidades que surgem para auxiliar o próximo, né? Ou seja, escutar o próximo, ouvir o próximo. Em casa, por exemplo, eu falo para mim mesmo. Eu sempre, quando a minha esposa falava alguma coisa, eu achava que eu tinha que dar uma resposta, né? O homem tem resposta para tudo, né? Então, além de servir para abrir lata de salsicha, de vidro de azeitona, essas coisas, eu pensava, não, tem que dar uma resposta, né? Então, assim, mas o que acontece? A gente, os homens, né, a gente foi criado assim para sempre ter solução para tudo e resposta para tudo. E quando a mulher está falando, eu achei que eu tinha que dar uma resposta. Até um dia que eu relevei um ensinamento. Ela disse para mim assim, mas quem disse que eu quero saber a sua opinião? Né? Aí eu entendi, falei, realmente, não perguntou mesmo. Por quê? Porque muitas das vezes as mulheres, principalmente as mulheres, é claro que os homens também, nós também gostamos de ser ouvidos, mas as mulheres querem ser só ouvidas, só ouvir, só parar para ouvir, não quer questionamento, não quer julgamento, então ela só quer ser ouvida. Isso aí, nós homens, mas para as mulheres também serve, porque às vezes os homens querem desabafar, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma alma feminina, de vez em quando eu falo mais do que a minha esposa, eu gosto de falar, aliás, eu falo mais do que ela. Então, eu tenho uma alma feminina, eu até canto muito a música do Pepeu Gomes, ser um homem feminino fere o meu lado masculino, né? Então, assim, a gente tem que ter uma escutativa. É engraçado, né? Nós temos vários cursos de oratória, né? E o Rubem Alves fala que não tem curso de escutatória. Já fez algum curso de escutatória, Silvio? Pois é, não tem curso, mas de oratória tem. E a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então a gente aprender a ter uma escutativa, que é uma escuta produtiva, né? Escutar estando presente. E não... Já aconteceu comigo, mas eu fiquei esperto, porque as mulheres são muito espertas, elas sabem que a gente está prestando atenção.
Então fala, eu tô lá, né? O que eu falei mesmo? Meu Deus do céu, que vergonha. A gente é pego no... a minha mãe, ela tem uma história assim. Meu pai, que já voltou para a pátria espiritual, para a vida verdadeira, né? Então ele é muito caladão, ele era assim, então eles moravam na chácara, eu tenho que contar isso porque isso sempre conto quando eu vou dar uma palestra, e o pessoal aqui do centro, a maioria já sabe que eu já contei, mas eu gosto de falar. E o meu pai, ele mora sozinho com ela, e minha mãe está numa fase mais complicada, que fala. E um dia eu cheguei lá, minha mãe, meu filho, seu pai tá surdo. Eu falei, surdo, mano? Tá surdo. Tá surdo. Eu falei, por quê? Eu converso com ele, ele não ouve, não responde. Eu falei, uai, o que será isso, né? Aí um dia lá, sentei com ele lá assim, mais longe, conversando, e falei baixinho. Ô, meu pai, não sei o quê, tá. E ele respondeu, tranquilamente. Eu falei, aí eu falei, pai, o senhor está com algum problema de audição? O senhor me fala, que a minha mãe falou que o senhor não está ouvindo direito. Eu falei, não, meu filho, não é isso não. Sabe o que é? É porque eu aprendi o seguinte, sua mãe, às vezes, ela exagera, ela fala, fica nervosa, e se eu bater de frente, ele tinha uma teoria, fala, discutir com mulher, você vai perder. Aí, só que ele falou isso para minha esposa. Aí você imagina o que meu pai falou. Aí ele falou, não, meu filho, é o seguinte, porque eu vi que quando a sua mãe fica nervosa, se eu for retrucar, aí vai ficar desagradável. Então o que eu faço? Eu sei que vai passar. Então ela começa a falar, eu saio devagarzinho, vou lá para debaixo dos pés de manga, fico ali um pouquinho, aí ela fica gritando, falando, eu espero, a hora que eu volto já passou. Né? Então, assim, ele criou essa sistemática, né? Eu espero, então a gente entende, isso é a vivência, né? O casal sabe, né, quando se calar e quando falar. Então, ele utilizava e evitou muitos confrontos, né? Onde eu estava mesmo agora? Escutativa, o anonimato. Servir sem aparecer, né? Muitas vezes a gente quer servir e aparecer. Eu estou ajudando, hein? Estou fazendo. Gente, estou lavando as panelas aqui. Eu estou varrendo o pátio, gente. Vocês estão vendo aqui? Tá ótimo. Façam isso, mas façam, não tem problema, né? Não tem problema, tá? Vocês vão fazer tão automático que daqui a pouco vocês não vão estar percebendo e nem vão estar precisando de testemunho. Não está errado, mas o objetivo é o anonimato, porque é você consigo mesmo. O crescimento é individual. O que o outro vai pensar ou deixar de achar, não importa. A luta é sua. O crescimento é seu. Nós precisamos do outro para convivência. Precisamos. Sozinhos não vamos progredir. Precisamos sim do feedback do outro. Necessitamos da convivência. Mas a luta é individual. Eu não mudo ninguém se o outro não quiser mudar. Não adianta. Eu vou casar quando eu casar vai mudar. Não. Eu vou fazer ela, se ela não quiser, se ele não quiser, não vai mudar. Então, não se preocupe, faça a sua parte, dê o seu exemplo, tá certo? E procure o seu caminho de progressão espiritual. Se quiser te acompanhar, né, te acompanhe. Então, o anonimato, ele é o objetivo principal, que a gente faça sem, como o nosso mestre ali, né? Era mestre, mas estava misturado com o povo, carregando o porquinho lá para o outro, né? Mais para não judiar do porco, no anonimato, sem precisar de reconhecimento, né? Para que reconhecimento? Se isso aí, o servir, o altruísmo, ele só vai nos dar raiz, né? Raiz para quê? Para o nosso crescimento, para a nossa melhora moral, que sejamos o braço de Deus na terra para apoiar o nosso companheiro, a nossa companheira, nosso colega de trabalho, ou melhor, que sejamos espíritas
Não só aqui na casa espírita, em todos os lugares, gente. Irmãos, não tem como vocês, nós que temos o conhecimento do espiritismo. Quando eu conheci o espiritismo, eu estava ateu. Então eu vim para o espiritismo pelo amor, nem foi pela dor, que era uma fase que eu estava, mas foi porque eu conheci a pessoa, eu me apaixonei e que ela era espírita e que eu, a princípio, né, ela vinha para a casa espírita da mocidade, eu falei, gente, eu tenho que ir lá, né, sei lá, tem outro lá, né, então era outro interesse, mas eu vim, entendeu? Por quê? Porque Deus queria que eu viesse, mas utilizou de formas assim, ó, uma insegurança minha, e a partir de então nunca mais eu saí. Mas também, nunca mais eu joguei a culpa em ninguém pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas mazelas. Aí vem a responsabilidade. O conhecimento, com o conhecimento vem o quê? A responsabilidade. Não tem como eu colocar a culpa. É a consciência. Então, sejamos espíritas em todos os lugares. Procuremos ser espíritas em todos os lugares. Não só aqui. Aqui nós somos santinhos, nós, né, estamos sob as vistas dos nossos pares, ou na igreja, ou né, outra religião, mas o difícil é ser espírita quando a gente é provado. É espírita, assim, cristão, né? Porque também eu estou falando de espírita, na realidade nós também não somos o supra-sumo, não. O que a gente tem é o conhecimento. Pois não? Se eu te falar, essa moça é sua esposa. Essa moça é minha esposa, que é justamente essa que vos fala. Precisava. E como é que eu sou conhecido aqui no centro, Silvio? Marcos da Marisol. O slide no começo. Isso aí é uma... Essa é a minha esposa, viu, irmãos? Quem não conhece. E aquele é o meu cunhado. Trouxe a família toda para não deixar eu mentir, tá vendo? Então é isso. Obrigado, meu bem, por lembrar que é você. Sempre foi, né? E aprendi muito, realmente, ela que me trouxe para o Espiritismo, e eu vim pelo amor, justamente porque eu a conheci. E aí é os caminhos de Deus, né? Que nos trazem. Às vezes a gente vem pela dor, né? Mas são os desígnios de Deus. A gente está no lugar certo e com as pessoas certas. Ninguém está com as pessoas erradas. A cruz que você tem que carregar não foi errado para o seu endereço, né? Muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Não é bem assim. Às vezes a nossa grama, né, Flavinho, está florida. E a gente pensa nela verde, mas ela está florida. Pois não. Quem falou? Alguém quer falar? Não? Ou então, escuta. Então, ô Marcos, disponibilidade. Para servir, você tem que estar disponível, né? Se não estiver disponível, é claro que a oportunidade não vai surgir. O cavalo vai passar riado e você não vai perceber, né? E servir, irmãos, faz bem, não é para quem está recebendo a nossa serviência, não. Faz bem é para a gente. A gente tem que pôr isso na cabeça. Porque enquanto a gente está servindo, né, a gente não está sendo servido. A partir do momento que a gente passar a ser servido, é porque a gente está precisando. E a gente tem que se preparar para ser servido. Porque muitas vezes a gente é orgulhoso em dizer, eu não quero dar trabalho, quando eu envelhecer eu não quero. Todos nós vamos precisar, sim, de auxílio, mais cedo ou mais tarde. Se a gente envelhecer, o que vai acontecer, né, com certeza, todos, ou muito, ou mais, ou menos, a gente vai precisar uns dos outros, a gente vai precisar de ajuda. E a gente, quando fala que não quer ser servido, é claro, a gente não quer dar trabalho, às vezes,
mas isso é um pouco de orgulho. A gente precisa do outro, sim. Então, enquanto a gente está podendo, vamos servir. Porque eu vou precisar de ser servido também. Enquanto eu não preciso, vamos servir. Ok? Bom, Jesus é o modelo e guia, não é? E ele disse o quê? O Filho do Homem, né? Não veio para ser servido, mas para o quê? Servir. Se ele disse isso, gente, e ele provou, né? Ele só deu exemplos, lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos, né? O tempo todo servindo, não é mesmo? Até quando ele sabia que ia ser crucificado, que ele já tinha a certeza, ele serviu aos seus apóstolos, né? Ele consolou os seus apóstolos. Ele no monte, lá no jardim, né? Quando ele estava reunido lá com os discípulos, né? Ele consolou os discípulos. Mesmo naquele momento de antivéspera da crucificação, ele serviu. Então, que possamos, mesmo nas aflições, servir, né? Então, assim, servir, irmãos, é dever. Pode ser opção, porque nós temos o livre-arbítrio, mas para evoluir, é dever. É necessidade evolutiva. Fora da caridade, não há salvação. Qual que é uma das caridades? É servir, é ser útil. Tá certo? E ser útil, mesmo que seja para uma pessoa só. Tem pessoas que vivem a vida inteira, vivem a vida por uma pessoa, dedicando àquela pessoa. Um exemplo, tem um rapaz que ele é para-atleta. Vê que é para-atleta. Daqui para baixo ele não mexe e não parece que ser de nascença. E ele é para-atleta e já foi em Jogos Olímpicos, tem medalha, e ele agora está treinando no Praia Clube. Praia Clube tem esse trabalho de para-atletas, né? E aí o pai dele, que é o assessor dele, que, por exemplo, ele joga bocha. Só que ele joga bocha com a boca, né? Bocha é uma bolinha que joga assim, não sei se vocês conhecem, mas é uma bolinha, aí você tem que jogar dentro do círculo para elas ficarem mais juntas, aí cada bola tem uma pontuação. E aí ele joga bocha com a canaleta, e aí o pai dele posiciona a canaleta e ele vai com a boca. E aí eu tive conversando uma vez com o pai dele, ele falou, eu sempre estive com meu filho. Eu sempre auxiliei meu filho. E aí outro dia eu vi ele pega o rapaz, que é bem fortinho, coloca na cadeira, ele vive pelo filho, para o filho. Mas para aquele espírito, a gente sabe que nada é por acaso, não é mesmo? Mas para aquele espírito ali, ele faz diferença. Ele é único. A gente não sabe quais são as amarras ali, os débitos, mas ele faz diferença para aquela pessoa, para aquele espírito. Ele é único. Então não pensemos que devemos fazer grandes coisas, mas se eu fizer a diferença para uma pessoa, no sentido de servir, eu já estou dando um grande prazo, né? Não é só não fazer o mal, gente. Uma vez um conhecido meu disse, eu estou bem, eu tenho certeza que eu vou para um lugar bom. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, não roubo. Aí eu falei, mas você faz algum bem? Não, mas eu não faço mal também. Gente, fazer mal, então eu vou falar para vocês, principalmente nós espíritas, é obrigação. Vou falar agora, é nada mais, nada menos que a nossa obrigação. E aí? Vou ficar nessa ladainha que eu não faço mal para ninguém? E o que você faz de bem? O que você faz de diferença para outras pessoas? Bom, vamos lá. O dever, então, é uma necessidade evolutiva, né? Servir, né? O André Luiz, mas aqui o Emmanuel, principalmente, na Fonte Viva, fala que servir e marchar sempre. Ou seja, servir e continuar. Não é eu servir e estagnar. Servir e continuar. Estou acelerando agora.
André Luiz no Nosso Lar, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Nosso Lar. Quem já leu o Nosso Lar? Quem já leu Sexo e Destino? Pedro Neves. Já lembra do Pedro Neves no Sexo e Destino? Pedro Neves estava no Nosso Lar, a família dele estava aqui encarnada, a filha dele casada, doente, e tinha um marido um pouco estranho, né, que gostava de viver nas noites, né, e a mulher, que era filha, que foi filha do Pedro Neves, quando ele estava encarnado, era esposa desse senhor. E o Pedro Neves, no Nosso Lar, já era mentor, entre aspas, ele já dava conselhos aos espíritos que chegavam lá, né? Então, as caravanas que desciam do Nosso Lar para auxiliar lá os espíritos, e dentro dessa caravana tinha uma que iria visitar a família do Pedro Neves, e o Pedro Neves pediu autorização aos mentores para acompanhá-los, partindo do pressuposto que ele já estava preparado, ele já estava, né, já era um conselheiro no Nosso Lar. E aí eles baixaram justamente num bordel, né, e a filha dele doente em casa e o genro no bordel. Esse Pedro Neves, por mais que ele se achava preparado, ele surgiu uma ira nele, que ele foi para cima, em espírito, para cima do genro, esbufetando, sabe? E outro genro até sentiu um mal-estar. E aí os espíritos socorreram ele. E aí o que quer dizer isso? Por que eu estou contando essa história? Porque muitas das vezes, às vezes a gente quer ajudar, mas a gente também não está preparado para certas ajudas. E aí a gente atrapalha, né? Então, por exemplo, muitas das vezes, eu quero participar das sessões mediúnicas, né? Que vem espíritos aí necessitados. Não, por que eu não posso? Você tem que estar preparado. Então tem toda uma preparação. Está aqui o Doró, está aqui o Silvio, né? Que não deixa eu mentir sozinho. Não, é verdade. Tem que ter uma preparação para poder, senão atrapalha. Então, até nisso você tem que ter, né? Saber aonde servir, como ajudar. Porque se você não tiver, você vai atrapalhar. Então, que tenhamos essa noção, porque isso é uma caridade que muitas vezes não é dita, porque nós só pensamos na caridade moral e a material, né? Material é fácil, que a gente geralmente dá o que nos sobra, não é mesmo? E a moral é mais difícil, que às vezes é utilizar a escutatória, mas existe uma caridade que é a caridade essencial, que essa aí é o Haroldo que coloca, e ele que citou esse exemplo do Pedro Neves. Muitas vezes a gente acha, por ler, porque ler é importante, sim, mas a prática é diferente, a teoria na prática é diferente, né? Então, entender que às vezes a gente não está preparado, e que às vezes a gente falha, mas não quer dizer que eu sou um falido, ou que eu, né? Tem que entender que eu estou aqui a caminho do progresso, melhorando, que não possamos desistir na primeira tentativa. Então, que tenhamos essa caridade conosco mesmo. Algo a dizer, gente? Não? Vamos passando aqui. Bom, concluindo, eu gostaria de ler para vocês um texto que me foi mandado. Não é um resumo, mas é um texto que resume tudo isso, viu? Você sabe que você é um trabalhador, né? Um rapaz que serve, eu sempre vi você servindo, ajudando seu pai e sua mãe na pamonharia. Você está de parabéns, sabia? É do Antônio Baduí Filho, tá certo? O mais ingrato. Apoias o indigente, ele não agradece. Vestes o desnudo, ele não retribui. Acolhes o infeliz, ele não divulga. Ajudas o serviçal, ele não declara. Amparas o amigo, ele não comenta. Atendes o vizinho, ele não mostra. Serves o confrade,
Serves o confrade, ele não se lembra. Auxilias o colega, ele não confessa. Confortas o irmão, ele não anuncia. Socorres o doente, ele não dá notícia. Julgas essas atitudes ingratidão a teus gestos de bondade e por isso te opões a nova oportunidade de auxílio ao próximo? A gente acontece muito isso, né? Eu ajudo sempre, faço e nunca sou reconhecido. Ah, quer saber? Não vou ajudar mais, não. Vai falar que ninguém nunca, né? Não é verdade? Em casa, com os filhos, né? Quantas vezes, já fiz demais, já ajudei demais. Não. Aliás, se os filhos foram colocados sob nossa guarda, é porque Deus espera que nós sejamos servientes. Coloquemos eles, né, na seara do Senhor, que não desistamos. Vamos lá. Contudo, nos caminhos da caridade, o mais ingrato não é quem desdenha o benefício recebido. Porque esse às vezes está doente, né? Não tem um conhecimento. Mas aquele que pode servir e se recusa a fazê-lo. Livro Vivendo o Evangelho, André Luiz. Então, ou seja, quem é mais ingrato? Vamos servir, irmãos? E obrigado por vocês terem servido, me escutado, porque tudo que eu disse aqui é para mim mesmo. Até minhas orelhas, meus ouvidos estão aqui perto, e eu proponho a falar menos e ouvir mais. Não estou conseguindo, mas quem sabe, né? Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos nós, agora e sempre.